Presidente da República, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eleitos em 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma do regimento interno. Compõem a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar. Antes de prosseguirmos com esta solenidade, peço a permissão de todos para render as nossas homenagens póstumas ao grande brasileiro e rei do futebol, o senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé. E também as homenagens póstumas à sua santidade, o Papa Emérito Bento XVI, ambos falecidos nos últimos dias. Proponho, nesse instante, que fiquemos em posição de respeito para observarmos 1 minuto de silêncio. Agradeço a todos e, neste instante, convido-os ainda em posição de respeito, para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Convido o excelentíssimo Presidente da República eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
promovido o excelentíssimo vice-presidente da República eleito, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a prestar o compromisso constitucional. Prometo defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com os poderes que lhes são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Com a palavra, o senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, que procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do excelentíssimo senhor Geraldo José Alckmin Filho, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2023, perante o Congresso Nacional, reunidos em sessão conjunta de suas casas, plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor Rodrigo Pacheco, e secretário, o senhor primeiro secretário, aqui presente, deputado Luciano Bivar. Integrando ainda a mesa, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que, nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. E, de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o senhor secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo Afonso Saboia Vieira, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiam os trabalhos desta sessão. Pensa. Essa caneta, e disse que essa caneta era para mim assinar posse sobre essas eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramstedt.
Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Fato histórico. Caramba! Rapaz, nunca queria ganhar isso. Esse é o momento em que o presidente e o vice-eleitos têm que assinar o termo de posse, o que é feito também pelos demais participantes, a cerimônia na mesa. Mas depois de concluída essa etapa, você vai acompanhar então, já como presidente da República e não mais presidente eleito, as palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estará fazendo então seu primeiro pronunciamento, já empossado oficialmente para o terceiro mandato à frente da presidência. Você vê aí a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, assinando, e agora é a vez do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bom, primeiro, uma rápida comentário de ironia do destino, né? Na condição de secretário-geral da mesa do Congresso, coube ao Luciano Bivar fazer a leitura que ele fez ali, e é muito curioso que seja o presidente do partido que 4 anos atrás deu abrigo a Bolsonaro para ele se candidatar à presidência da República. Exato. Na linha As Voltas que o Mundo Dá. Lembrando que ele era o presidente do PSL. PSL, exatamente. Depois se juntou ao DEM para formar até hoje a União Brasil, de que ele é o presidente. E depois, sobre a curiosa história que o presidente Lula contou a respeito da caneta de 1989, só lembrando que o presidente tem bons motivos para lembrar da população, dos eleitores do estado do Piauí, que deram a ele uma das maiores votações proporcionais do país. Se não a maior. Se não a maior. Exato. Com os microfones fechados. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Que a gente está contando aqui quantos minutos ia que aconteceu. Lula levou um tempo para quebrar o protocolo, mas o fez com aquele humor normal dele. Já está. Senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, meu querido companheiro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhoras e senhores chefes de estados e de governo que nos prestigiam, senhor primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras,
minha querida companheira e esposa Janja, nossa querida companheira e esposa do Alckmin, Lu Alckmin, meu querido companheiro José Sarney, presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República, senhores parlamentares, senhoras e senhores chefes de delegação estrangeira, meus amigos e minhas amigas. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos, em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora para presidir os destinos do país. Em 8 anos de governo, deixamos claro que os temores eram infundados. Do contrário,
não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados. Ficou demonstrado que era possível, sim, governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido, em decorrência da destruição de políticas públicas que promoviam a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa que ofereça oportunidade a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição, de governo, é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidar as estatais e os bancos públicos, entregar o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores